Bom dia, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditações. Nosso texto de hoje está em Lucas 22, de 54 a 56. Está dentro do texto onde Pedro nega a Jesus. Então, pendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E tendo ele acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fitou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Como eu disse, esse é o texto onde Pedro nega a Jesus e que Jesus já havia alertado o apóstolo sobre isso. Mas o que eu quero pensar são em duas situações vividas por Pedro e que o levaram a essa decisão. A primeira não está no... ou melhor, três. A primeira não está no texto. Porque Jesus ainda estava no seu ministério, encerrando o seu ministério, estava já preso, mas ainda estava com eles. E por isso, o Espírito Santo ainda não atuava plenamente em Pedro. Mas este ponto ele não está nesse texto. O que eu quero pensar e que está nesse texto é, a primeira coisa, Pedro o seguia de longe. Jesus, como nós vimos anteriormente, ele é o tronco. Nós somos os galhos. O galho não pode caminhar longe do tronco. Precisa caminhar junto, colado. E Pedro seguia Jesus de longe. Quantos de nós hoje estamos seguindo desta maneira? De longe. Estamos vivendo uma vida, embora uma vida religiosa, embora sendo evangélicos, mas estamos vivendo uma vida distante de Jesus. Porque quando nós cometemos qualquer atitude que desagradam a Jesus, nós estamos caminhando longe dele. E Jesus, então, ele não exerce sobre nós o seu poder, a sua autoridade. Ele não coloca as suas bênçãos sobre nós, porque nós o estamos seguindo de longe. E este é um detalhe importante nesse texto onde Pedro nega a Jesus. Porque Pedro seguia a Jesus de longe. O outro detalhe é que Pedro estava assentado no meio deles, se aquecendo. Fazia frio e Pedro, então, assentado no meio deles, se aquecendo com eles. E a gente pode lembrar do salmista, no Salmo 1, quando ele vai dizer que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. E aquelas pessoas que ali estavam todas elas escarnecendo de Jesus. Algumas delas dizendo que se ele fosse o Filho de Deus, que ele pudesse sair daquela situação. Alguns o agrediam fisicamente. Alguns cuspiam-lhe no rosto.
escarneciam de Jesus. E Pedro estava sentado entre eles. É claro que Pedro não estava compartilhando com aquilo. É claro que Pedro não estava satisfeito com aquilo. Mas ele estava sentado no meio deles. E o salmista, é claro, não se assente na roda dos escarnecedores. Então, por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro estava, primeiro, seguindo Jesus de longe. Segundo, estava sentado na roda dos escarnecedores. E por isso ele não teve forças suficientes para defender a sua fé em Jesus. Depois, com o tempo, Jesus já ressurreto, voltado para o céu, com a unção do Espírito Santo, aí Pedro se transformou. Mas Pedro seguia Jesus de longe. E Pedro estava sentado na roda dos escarnecedores. Às vezes nós estamos sentados, não literalmente, mas estamos reunidos junto com os escarnecedores, com piadas que envolvem o nome de Deus, com piadas que envolvem o nome de Jesus, com expressões, com palavras que não devem ser palavras que possam sair da nossa boca. Enfim, tantas coisas nos fazem caminhar longe de Jesus. E tantas coisas nos fazem sentar na roda dos escarnecedores. E essas coisas nos levam a negar a Jesus. Por isso, precisamos caminhar junto com Ele. Não estarmos na roda dos escarnecedores, para podermos ter a proteção que nós necessitamos para sermos ousados em defender a nossa fé em Jesus. Que a nossa segunda-feira, início de semana, seja abençoada e abençoadora para todos nós. Amém.